Marcos 9, do 30 a 32. E tendo saído dali, passavam pela Galileia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isto, e tinham medo de perguntar. Só até aí. Vamos orar mais uma vez. Amantíssimo Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te rogamos que o Senhor fale aos nossos corações agora, como tem falado em outros momentos. Te peço, ó Deus, que esta palavra venha como flecha certeira em nosso coração, nos instruindo, nos ensinando, nos educando, nos preparando, Senhor Deus, nos equipando para te servir melhor. Para que saiamos daqui, ó Deus, não como mera pessoas emocionadas, mas pessoas de fato transformadas, mudadas, renovadas, para a honra e glória do Teu nome. Assim fala ao meu coração e fala ao coração dos meus irmãos que estão aqui hoje à noite. Em nome de Jesus nós te agradecemos e todos nós digamos amém. Amém. Permaneça com sua Bíblia aberta aí, por favor, em nome de Jesus. Meus irmãos, esta é a segunda vez que Jesus prediz a sua morte aos discípulos. Ele já o tinha feito no capítulo 8, verso 31 e 32. Na primeira vez, consta que Pedro, quando soube que o Messias, que Jesus seria morto, tentou desencorajar nosso Senhor dessa ideia. E logo em seguida ele foi duramente repreendido por Jesus por não perceber que aquele era o desejo de Satanás. Satanás era quem não queria que Jesus fosse à cruz e não a vontade de Deus. Nesta segunda predição, já não há da parte de Pedro e dos discípulos uma repreensão à pessoa de Jesus sobre o destino do Filho do Homem, mas sim um silêncio sepulcral, pejado de receios quanto ao teor, ao conteúdo do ensino de Cristo. Talvez eles tivessem medo de outra repreensão de Jesus, ou talvez não quisessem acreditar ainda que o Messias, tão esperado por Israel, seria morto na mão dos romanos como um malfeitor. Nós vamos voltar a essa questão aqui, mas mais na frente. Fato é, meus irmãos, que nosso Senhor prediz mais uma vez, esta é a segunda vez, que ele prediz que vai morrer e que vai ressuscitar. E ele se cala. E esta é a predição mais curta que nosso Senhor faz de sua morte no livro de Marcos. A próxima será só no capítulo de número 10. Veja, esta mensagem curtinha teve um grande impacto nos primeiros leitores que receberam o livro de Marcos, que eram os crentes que habitavam em Roma. Porque os crentes que habitavam em Roma naquela época, eles estavam sofrendo terrivelmente nas mãos do imperador Nero. Inúmeros irmãos já tinham sido queimados vivos, já tinham sido crucificados, passados a fio da espada, jogados na arena dos leões e por aí se vai. E nada mais encorajador e consolador do que ouvir falar que o Senhor, em nome de quem eles estavam sofrendo tais coisas, também sofreu, também morreu, porém venceu a morte. Isso gerava ainda mais no coração daqueles irmãos a força necessária para continuarem crendo e se arriscando pelo Evangelho que promete salvação após a morte. Eles foram libertos do paganismo romano, da cegueira do pecado, da cegueira da idolatria romana, e agora eles conheciam o verdadeiro Deus. Eles conheciam a Jesus Cristo, aquele que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Logo,
ouvir diariamente que o seu Deus é mais forte que a morte, os conduzia a viver uma experiência de fé pujante, uma experiência de fé compromissada e inabalável em Cristo. A certeza do coração deles era a seguinte: o meu Senhor venceu a morte e me fará vencer também. Se amanhã Nero me mandar para a arena dos leões, eu morrerei, mas ressuscitarei com Cristo. Se amanhã eu for crucificado, eu morrerei, mas eu estarei com Jesus para todo sempre. Na cabeça daqueles irmãos, a ideia era o seguinte: em Cristo nós somos mais que vencedores. Portanto, irmãos, nestes poucos versículos sobre a segunda predição da morte e ressurreição de Cristo, aqueles irmãos aprenderam verdades importantes, relevantes e impactantes para a vida deles sobre o que significa andar com Jesus. O que significa andar com Jesus? E estas verdades nós precisamos aprender hoje também. Quais são essas verdades, pastor? Em primeiro lugar, a primeira grande verdade que a gente aprende nesse texto é que andar com Jesus significa deixar o passado para trás. Andar com Jesus significa deixar o nosso passado para trás. Eu quero que você volte comigo a Marcos, no capítulo de número 9, e eu quero que você observe o versículo de número 30. E tendo saído dali, passavam pela Galileia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse. Observe. Eles estavam saindo de Cesareia de Filipe, que ficava ao norte da região da Galileia, e estavam indo rumo ao sul, estavam indo para Jerusalém. Até então, para quem não sabe, a Galileia, ela foi o palco principal do ministério de Jesus. Ela foi o lugar principal do ministério de Nosso Senhor. Foi ali onde ele iniciou o seu ministério, onde ele escolheu os apóstolos, onde ele operou muitos milagres, onde ele acalmou tempestades, onde ele multiplicou pães e peixes, onde ele libertou endemoniados, onde ele deu vista aos cegos, deu a oice de volta aos surdos, onde ele ressuscitou uma menina. Enfim, a Galileia foi um lugar de muitos milagres, um palco de muitos milagres do ministério de Jesus. Agora, ele está atravessando toda a região da Galileia, um percurso que corresponde a aproximadamente 72 quilômetros de extensão de terra, deixando apenas nos registros históricos de seu ministério que a Galileia é passado. Jerusalém é o futuro. O sul é o futuro do Filho do Homem. Não mais a Galileia com suas cidades e povoados, mas Jerusalém e mais especificamente o Calvário. Cristo ainda voltará à Galileia, mas não mais sentindo fome e sede como homem mortal, e sim na condição de ressuscitado e glorificado. Ele disse isso aos discípulos, ele avisou isso aos discípulos lá em Marcos capítulo 14 e capítulo 16, que nós não vamos ler hoje e vamos depois chegar lá. Agora é interessante frisar, no que diz respeito à Galileia, que ao mesmo tempo que a Galileia foi palco dos milagres de Jesus, algumas cidades daquela região se tornaram alvos da ira de Cristo para o dia do juízo final. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Olha o que Jesus disse aqui em Mateus capítulo número 11. Coloque o dedo aí no livro de Marcos. Vá para Mateus capítulo número 11 e veja comigo os versos de número 20 a 24. Mateus 11, do 20 a 24, diz assim: Então Jesus começou a repreender as cidades às quais ele tinha feito muitos milagres,
pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu? Será jogado no inferno, porque em Sodoma, se tivessem operado os milagres que foram tidos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Veja, estas cidades, elas correspondiam ao percurso do ministério de Jesus, operando milagres e pregando o evangelho. Mas elas não se arrependeram de seus pecados e continuaram impenitentes. Elas não abandonaram os seus pecados. Talvez, não posso afirmar, mas talvez tenha sido este o motivo que levou Jesus a não citar Galileia em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus disse: e recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, aonde? Em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até... Ele não falou da Galileia. Por quê? Não posso afirmar, mas eu desconfio que talvez seja porque a Galileia já tinha sido muito evangelizada naquele tempo, naqueles dias, e mesmo assim, olha as notícias, os avisos de juízo para as cidades da Galileia. Fato é, meus irmãos, que para o ministério de Cristo, a Galileia agora está fazendo parte do passado. Do passado. Inclusive, o texto diz que ele não quer que ninguém saiba que eles estão passando por lá. Ele prefere uma viagem anônima, sem holofotes, porque a Galileia agora faz parte do passado do ministério de Cristo. Em outras palavras, esse ato de nosso Senhor deixar a Galileia no passado, ele ilustra perfeitamente o que é a vida cristã. O que é a vida cristã? A vida cristã, ela é exatamente composta desse ato de deixar muitas coisas para trás. Muitos elementos desta vida que não mais condizem com a mensagem que o cristão passou a crer. Elementos estes que precisam ser deixados para trás. Assim como o vinho novo que não pode ser colocado em odre velho. Assim como um remendo de pano novo não pode ser colocado em uma roupa velha. Assim a vida cristã não pode ser expressa com hábitos e atitudes de um velho homem. Hábitos e atitudes de uma velha natureza. Um homem que se diz cristão, mas que ainda age conforme a sua velha natureza, não tendo abandonado os seus hábitos pecaminosos do passado, agindo como agem os descrentes, tal pessoa ainda não nasceu de novo. Não entendeu que cristianismo é exatamente abandonar o passado de pecado, hábitos pecaminosos, hábitos que desagradam a Deus. Em Romanos capítulo 8, verso 5, Paulo disse: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, o Paulo falou de novo: e assim, veja bem, perceba bem, se alguém está, é uma posição, está em Cristo, é nova criatura, nova. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Perceba, eu quero me deter um pouco nisso aqui. Paulo traça claramente a linha que demarca a vida do cristão da vida do não cristão. O cristão, ele é chamado de nova criatura. Ele é considerado alguém que vive inclinado
as coisas do Espírito Santo, não mais as coisas da carne. Em outras palavras, tudo no cristão, tudo naquele homem foi renovado. Ele nasceu de novo. Seus sentidos espirituais foram ressuscitados. Agora ele se dá conta da existência do pecado. E mais ainda, ele se dá conta de que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Portanto, esse homem, ele encara a mentira, o engano, os vícios, o temperamento violento, o medo pecaminoso, a vida sexual desregrada, a vida na prostituição, o furto, a inveja, o adultério, o colar na prova em sala de aula, o falar palavrões em casa. Tudo isso ele encara como pecado diante de Deus que precisa ser abandonado. Pecado, comportamento que condiz com a velha natureza e não com a nova natureza. Pecados que condiz com Galiléia e não com Jerusalém. Portanto, tem que ser abandonado. O homem que nasceu de novo, esses maus hábitos pecaminosos, agora cheiram mal em suas narinas. Lhe fazem mal. Ele pode até cair num desses pecados, porque ele não é perfeito ainda. Mas ele não permanece neles, ele se arrepende. Estas são as coisas antigas, é o odre velho, a roupa velha, a Galiléia, é a natureza terrena que o nascido de novo vive lutando contra ela, guerreando contra as inclinações da sua carne diariamente. Porque na vida do cristão maduro, entenda o que eu estou falando. Se eu estou falando de maduro é porque existe o cristão imaturo. Mas na vida do cristão maduro encontra-se exatamente esse abandono dos hábitos antigos que não glorificam a Deus. Estava lendo a biografia do missionário Adoniran Judson, e ele, numa das primeiras cartas que escreveu a um amigo seu, ele disse: todos os meus atos agora eu faço questão de perguntar: isso glorifica a Deus ou não? Isso glorifica a Deus ou não? Mentir no trabalho glorifica a Deus ou não? Colar na prova glorifica a Deus ou não? Falar palavrão glorifica a Deus ou não? Ficar com aquele troco a mais glorifica a Deus ou não? Trair o cônjuge glorifica a Deus ou não? Ser uma pessoa falsa, mentirosa, fofoqueira glorifica a Deus ou não? Nós precisamos colocar todos esses comportamentos à luz da vontade de Deus. Glorifica? Não, não glorifica, então estou fora. Estou deixando de lado. Estou exatamente abandonando esse tipo de comportamento. Porque não glorifica a Deus. Irmãos, é o negar a si mesmo. É fazer morrer a natureza terrena. Quando Hernán Cortés aportou com seu exército em solo mexicano para conquistar o México, dizem os historiadores que ele mandou queimar todos os navios nos quais vieram, para que ninguém se arrependesse e quisesse voltar atrás. Os soldados só tinham duas saídas: ou conquistavam o México ou morriam. Ou conquistava o México ou morria. A vida cristã é exatamente essa queima de navios. Você precisa abandonar tudo aquilo que lhe arrasta para longe de Deus. Você precisa queimar os navios que querem lhe levar de volta para uma vida de pecaminosidade, de maldade, de perversidade, de um coração caído. Você precisa abandonar. Precisa renunciar. Tudo que reflete o velho homem, tudo que reflete o velho eu, tudo que reflete aquela velha criatura, você precisa abandonar, precisa lutar contra isso. Isso é Galiléia, precisa ser deixado para trás. Aí eu pergunto: quais pecados você precisa abandonar? Responda para você. Quais navios você precisa queimar urgentemente? Quais navios? Quais hábitos do velho eu, da sua velha natureza, ainda estão vivos dentro do seu coração e precisam ser renunciados?
Qual Galileia você precisa deixar para trás no seu casamento, no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios, nas suas amizades, nos seus relacionamentos? Qual Galileia? Em Provérbios 28:13 está escrito: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. No Salmo 18, verso 25 e 26, esses dias, fazendo o meu devocional, eu topei com esse texto e ele me pegou, me segurou, eu não consegui sair dele. E o texto diz assim: para com quem é fiel, fiel te mostras. Ele falando do Senhor. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Deus é inflexível com o perverso, com o ímpio, com o homem que não quer mudar, com o homem que não quer abandonar os seus pecados. Meu amigo, abandone o que precisa ser abandonado. Dê as costas aos hábitos, lugares, amizades, relacionamentos, sentimentos, intenções, motivações da velha criatura. Não se mostre perverso. Não se mostre ímpio para que com você o Senhor não se mostre inflexível. Inflexível. Ali está nosso Senhor, fazendo da Galileia um passado do seu ministério, nos ensinando que a vida cristã é para frente. A vida cristã é para frente, é rumo para frente, e não para trás, para frente. Deixe para trás o que tiver de deixar. É rumo à Nova Jerusalém. Andar com Jesus é deixar o passado para trás. Essa é a primeira verdade que todos nós aprendemos aqui hoje à noite. Mas não apenas essa. Segundo lugar, andar com Jesus é ser salvo por causa de sua morte na cruz. E isso nos humilha. Andar com Jesus é ser salvo por causa de sua morte na cruz, e isso nos humilha. Eu quero que você volte comigo, por favor, ao Marcos 9, no verso de número 31, que ele vai dizer o seguinte, nosso Senhor vai dizer o seguinte: porque ensinava os seus discípulos, ele lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Observe, este versículo é o resumo perfeito da mensagem do Evangelho. O Filho do Homem, que é Jesus, veio a este mundo com um propósito muito claro, muito óbvio, de fazer a vontade do Pai, morrendo no lugar daqueles a quem Deus quis salvar dos tormentos eternos de sua ira. Quando Jesus diz aí no versículo, ele será entregue, essa afirmação é o que os teólogos chamam de passivo divino. É uma ação de Deus sem que Deus apareça. É uma ação onde Deus está agindo sem ele aparecer naquela ação. Porque esse passivo divino, ele traz a ideia que alguém está fazendo isso com o Filho do Homem. Ele será entregue. Entregue por quem? Para quem? Por quê? Por qual propósito? Então, neste caso, somente Deus Pai poderia fazer isso com o seu Filho. Em várias passagens das Escrituras, a gente encontra exatamente este argumento. Que quem entregou Jesus para ser sacrificado em lugar do seu povo foi o próprio Deus. Por exemplo, em Isaías 53, versos 6 e 10, diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quem fez? O Senhor.
Todavia, verso 10, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Veja, por duas vezes nestes versículos, encontramos a ação de Deus por trás do sofrimento do Messias. Em João, capítulo de número 10, versículo 18, Jesus disse: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Olha quem está por trás. Atos capítulo 2, verso 22 e 23, Pedro pregando disse o seguinte: israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, e este, veja como ele termina, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Já a gente vai chegar a essa questão da responsabilidade, quem de fato são os culpados da morte de Cristo. Mas veja em Atos capítulo 4, verso 27 e 28, quando eles estavam orando, porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Perceba, em nenhum desses textos o homem, por si só, é quem entrega Jesus ao Calvário. Foi o próprio Deus quem o fez. Foi Ele que enviou seu Filho para ser o nosso Salvador. Se Deus não tivesse enviado seu Filho para nos salvar, nós continuaríamos em pecado, mortos em nossos delitos e pecados e condenados eternamente ao inferno. Por isso que em João 3,16 está escrito: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos capítulo 5, versículo 8 está escrito: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda quando éramos pecadores. Aqui está a razão porque Deus perdoa os pecados. Aqui está a razão porque Deus transforma as vidas e garante a eternidade a todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Qual é a razão, pastor? O seu maravilhoso amor. Aqui está, irmãos, uma questão de vida eterna. A morte de nosso Senhor na cruz do Calvário. Deus enviou o seu único filho para morrer no lugar de gente inimiga dele, rebelde contra ele, de gente que não gostava dele, de gente que o desonrava, que o desrespeitava. É um amor incondicional. Nós não conseguimos entender, não conseguimos captar a razão desse amor, mas ele amou. E essa é a razão do porquê Deus entregou o seu filho para morrer em nosso lugar. Por essa razão, meus amigos, escutem bem o que eu vou dizer isso aqui a vocês. Isso é muito importante. Imagine que você dê um presente a alguém com toda alegria e você vá na loja e compre um presente e você então chega muito feliz com esse presente para dar a uma pessoa. E quando você entrega a pessoa pega o seu presente e joga na lata do lixo. Que sentimento brotaria em seu coração naquela hora? Escute bem. É um grande assinte rejeitar o Evangelho. É uma grande zombaria por parte do homem rejeitar o sacrifício de Jesus. Rejeitar o amor de Deus.
desprezar o fato grandioso de Deus enviar seu Filho para morrer em nosso lugar, pagando o preço de nossos pecados, sendo crucificado nas mãos de homens maus, e muitos jogarem todo esse presente de Deus na lata do lixo. O texto diz, se você observar no verso de número 31, o texto vai dizer que os homens foram quem o mataram, e os homens o matarão. Homens aqui não se refere apenas às autoridades religiosas, como foi na primeira predição, mas se refere a toda a raça humana, incluindo eu e você. A toda a raça humana de todos os tempos, de Adão até o último homem que vai nascer. A toda a raça humana. Os homens o mataram. Veja, Deus entregou seu Filho para salvar os homens, mas os culpados por sua morte são os homens. São os próprios homens. A responsabilidade final é da própria raça humana que crucificou o seu Salvador. Se nossos pais não tivessem pecado contra Deus lá no Éden, não precisariam de Salvador. Mas eles pecaram. E junto com eles nós também pecamos. Nós também herdamos a culpa e a natureza pecaminosa. Logo, só um Salvador feito Cristo poderia salvar pecadores miseráveis feito nós. Em Mateus capítulo 1, verso 21, está escrito, quando o anjo disse a Maria: ele dará à luz um filho, e você porá o nome nele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Sabe por que ele veio? Por causa dos nossos pecados. Aqui está o motivo porque precisamos de Cristo. Aqui está o motivo porque precisamos desse presente que Deus nos deu. O seu Filho, o seu único Filho, Ele enviou, Ele mandou para morrer em nosso lugar. Nossos pecados ofendem a Deus, cheiram mal nas narinas de Deus. E somente o sangue de um homem verdadeiramente justo, derramado em nosso lugar, poderia nos salvar. Então, como não existia esse homem na face da terra, Deus, em sua misericórdia, encarnou o seu Filho. O Verbo se tornou carne. Cristo se tornou carne para morrer em nosso lugar. Veio a este mundo, encarnou, viveu como viveu, teve que suportar por 30 anos conviver com uma família pecadora, pecaminosa, e morreu para nos salvar. Aí eu pergunto a vocês: o que acontecerá àqueles que morrem rejeitando o Filho de Deus e o seu sacrifício de amor? O que acontecerá, o que será que vai acontecer no dia do juízo com aqueles que desprezam o Evangelho? Com aquele jovem que despreza o Evangelho? Com aquele homem que despreza o Evangelho? Com aquela mulher que despreza o Evangelho? O que acontecerá? Você pegou o presente de Deus, meu amigo, e jogou na lata do lixo. Abandonou, deixou de lado. A única coisa, o único bem que poderia lhe salvar naquele dia, você jogou fora. Então eu pergunto, irmãos, como vocês imaginam que vão ser tratados aqueles que mataram o seu próprio Salvador e não se arrependeram disso? Como? A cruz de Cristo será testemunha ou de sua salvação ou de sua condenação. Há duas formas de um homem rejeitar a Jesus. Ou ele rejeita Jesus por atos de comissão, anote essa palavra, comissão, ou ele rejeitará Jesus por atos de omissão. Atos de comissão são aqueles que declaram abertamente não crer em Jesus. São os atos daquelas pessoas que declaram que são ateus, que zombam do Evangelho, zombam dos crentes, zombam dos cristãos no trabalho, na vizinhança, em casa, na faculdade, na escola, na família. Estes são inimigos declarados da cruz de Cristo, da sua igreja, da Bíblia Sagrada. São intolerantes com os mandamentos de Deus.
Cobram tolerância, mas são intolerantes com o Evangelho. Intolerantes e perversos com o Evangelho de nosso Senhor. Eu já fui assim. Eu já fui assim. Eu já odiei crente. Eu cuspi para cima. Então, irmãos, esses são os atos de comissão. Por outro lado, temos os atos de omissão. E alguns de vocês aqui devem se perguntar se não estão agindo nesses atos de omissão. Ou seja, são atos de ocultação, de covardia, de esquiva. Tais pessoas sabem que o Evangelho é verdadeiro, sabem que a palavra é verdadeira, mas elas nunca se comprometem de fato com o Evangelho. Nunca se comprometem. Elas estão sempre se esquivando, sempre escorregadios, sempre dando um jeitinho para fugir. Mas elas sabem, lá no fundo da alma, elas sabem que o Evangelho é verdadeiro e é sincero. Esses últimos, que negam por atos de omissão, eles nunca regurgitam palavras de maldição contra Cristo e a igreja. Nunca. Mas eles são omissos. Eles nunca se comprometem de todo o coração com Jesus. Eles ficam sempre perto da casa, mas não entram. São aqueles que ficam só ali pelo terreiro da casa. Sabe que lá dentro da casa é o abrigo, que lá dentro da casa é onde existe a salvação. Mas eles nunca entram. Eles ficam sempre ali arrodeando a casa e nunca entram. Nunca dão o passo necessário para se pôr dentro do povo de Deus. Ser adotado como filho de Deus. Esses são os dois atos de rejeição a Cristo. Ou por comissão ou por omissão. Qualquer um deles é afronta de rebeldia a Deus. É afronta de rebeldia a Deus. É rejeitar o Filho de Deus. Ou falando ou calado. Pergunto, de que forma você tem rejeitado o Filho de Deus? De que forma você tem rejeitado o sacrifício do Filho de Deus? O Evangelho. Sua vida reflete uma confissão pública e compromissada com o Evangelho de Cristo? Seu estilo de vida é reflexo de rejeição ou de aceitação do grande sacrifício de nosso Senhor? Era isso que Jesus queria que seus discípulos entendessem. Que a sua morte na cruz seria o meio pelo qual ele demonstraria amor pelos homens e que todo aquele que nele cresce seria salvo, mas o que não cresce seria condenado. O Messias viria salvar o seu povo dessa forma, pelo derramamento do seu próprio sangue. É isso que significa a morte de Jesus na cruz do Calvário. É Cristo entregando a própria vida por nós. Rejeitar isso é fatal. Porque é interessante, irmãos, ninguém nunca rejeita as orientações dos médicos. Você vai no médico, o que o médico lhe disser, você faz. Não importa nem o preço do remédio. Se for caro e não tiver genérico, você dá um jeito e puxa daqui, puxa dali, liga para um parente e vai atrás de um consignado ou coisa do gênero, mas compra o remédio e você obedece fielmente ao médico. Porque você, por óbvio, não quer morrer. Não quer morrer. Então, como você pode brincar com a receita do Evangelho? Como você pode brincar com a mensagem que lança homens eternamente no céu ou que lança homens eternamente no inferno? Como? Então, rejeitar a morte de Cristo é fatal. Fatal. O único que fez isso por nós chama-se Cristo. Buda não fez. Confúcio muito menos. Allan Kardec muito pior. Charles Taze Russell muito pior. Joseph Smith nem pensar. Ellen White muito menos.
Maomé jamais deu a vida em nosso lugar. Brahma, o deus da Índia, muito pior. Nenhum deles foi à cruz morrer no lugar de um pecador. Nenhum deles. O único que fez isso foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Ressuscitando ao terceiro dia para salvar seus seguidores. Somente Jesus Cristo, Filho de Deus, fez o que fez para salvar os que nele creem. Como podemos saber disso, pastor? Como podemos ter esperança de salvação nas palavras de Cristo? Porque o próprio versículo 31 dá esperança para nós. No final do versículo 31 ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia. Ressuscitaria, nos dando a esperança de crer num Salvador vivo. Nós não cremos num Salvador morto. Nós cremos num Salvador vivo, que quando foram ao seu túmulo, ele não estava mais lá. Ele já tinha ressuscitado. Nós não cremos num profeta morto. Nós cremos naquele que está sentado à destra de Deus Pai e que já reina pelos séculos dos séculos. Então, andar com Jesus, irmãos, é desfrutar do amor de Deus exposto na cruz do Calvário. Rejeitar a cruz de Cristo é fatal. Fatal. Não importa que idade tenha, viu? Não importa que idade você tenha. A nossa salvação não foi comprada com ouro ou prata, mas foi comprada com o precioso sangue do Filho de Deus. Então, não rejeite esse presente. Não rejeite. Em terceiro e último lugar, o que é andar com Jesus? O que significa andar com Jesus? Andar com Jesus é abraçar a verdade de Deus como absoluta e sem medo. Abraçar a verdade de Deus como absoluta. Quero que você volte ao capítulo 9 e veja comigo o verso de número 32. Eles, porém, não compreendiam isto que Jesus estava ensinando e tinham medo de perguntar. Observe, vamos aqui tirar leite de pedra. Dessa vez, irmãos, os discípulos não quiseram confrontar nosso Senhor com ideias triunfalistas, como fez Pedro na primeira pregação. Lembra o que Pedro falou? Que é isso, Senhor? Isso jamais te acontecerá. Uma ideia triunfalista. Eles simplesmente se calaram. Receosos, se calaram. Primeiro porque não compreendiam. De fato, eles não compreendiam ainda a totalidade da mensagem que Cristo estava ensinando a eles. Não entendiam ainda como o Messias. Como o Messias. Aquele que viria libertar Israel do jugo romano, morreria como um fraco homem nas mãos dos romanos. Eles foram ensinados a esse conteúdo desde a infância. Desde a infância que eles foram ensinados que o Messias viria libertar eles do jugo das outras nações e eles reinariam para sempre. Segundo lugar, eles ficaram calados porque eles tinham medo de perguntar. Esse medo tanto pode ser por causa da repreensão que Pedro levou, eu falei isso na introdução, como pode ser o medo de ter a sua fantasia sobre o Messias desfeita e eles caírem na desesperança. E particularmente, creio eu, nesta segunda opção, que eles tinham medo de que a fantasia que eles nutriam na cabeça sobre a vinda do Messias fosse desfeita. E sendo desfeita, eles cairiam na desesperança, porque na cabeça deles o Messias restauraria todas as coisas politicamente, era uma ação política, e tudo então ficaria muito bem. Israel dominaria sobre os romanos, Israel dominaria sobre todas as nações da terra. No entanto, esta não é a verdade sobre a primeira vinda do Messias.
que ele restauraria politicamente Israel. Quando ele vier na segunda vez, na segunda vinda de Cristo, aí sim haverá um caráter político muito forte, que ele reinará sobre todas as nações. Ele reinará sobre todas as nações. Mas entenda, na primeira vinda não era um caráter político a restauração do povo de Deus, mas sim que ele trataria primeiro com a pureza espiritual do homem, morrendo para livrá-lo do pecado e da condenação eterna. Em outras palavras, o trabalho do Messias de salvar um povo começava de dentro para fora do indivíduo, do homem. Começava com a sua alma. A primeira vinda de Cristo veio se importando com o resgate da alma do homem. Pergunto, quem é Roma? Quem é Roma? Quem são os reinos dessa terra? Quem são os impérios dessa terra? Nada! Absolutamente nada! Todos eles existem e existem pela vontade de Deus. Deus os usa como quer para cumprir seus propósitos eternos. Reis e imperadores não têm nenhuma autoridade se do céu não for dada. Foi o que foi dito aqui na Escola Bíblica Dominical logo mais cedo. Nenhuma autoridade é dada se do céu não vier, se do céu não chegar. Então seria facílimo para Jesus chegar e derrotar Roma. Aliás, ele disse para Pedro: Pedro, guarde aí a sua espada, porque se eu quisesse, eu rogaria a meu pai que mandaria uma legião de anjos e resolveria isso aqui em instantes. Mas esse não foi o propósito inicial de nosso Senhor. Seria fácil isso para ele. Quantos impérios ele já não destruiu? Quantas Romas ele já não destruiu ao longo da história? Quantos reinos e reis ele já não abateu ao longo da história? Muitos, então seria muito fácil para ele. O problema é a alma do homem. Ela é eterna. Ela é que precisa de um tratamento de validade eterna. Precisa ser redimida, precisa ser perdoada, precisa ser transformada, precisa ser libertada, justificada, santificada e glorificada. É a alma do homem. Nenhuma dessas ações são de cunho político. Nenhum parlamento na face da terra pode justificar ou santificar um homem diante de Deus. Nenhum. Este foi o trabalho de Cristo na cruz. Portanto, amados irmãos, a morte do Messias é a verdade que nos diz que carecemos de um Salvador para as nossas almas. A primeira preocupação de Jesus não é com a fome do mundo, como diz a teologia da libertação. A preocupação de Jesus, a primeira preocupação, não são com as guerras, não é com o tráfico de drogas, não é com a prostituição infantil ou adulta, não é com epidemias, pandemias. A preocupação de Jesus não é com a extinção dos micos-leões dourados, não é a extinção das girafas da Amazônia, das queimadas da Amazônia, as enchentes dos rios. Não! A preocupação primária de Cristo não é essa. A primeira preocupação de Jesus é com a sua alma. Porque a sua alma é eterna. Ela precisa de um remédio eterno para validá-la eternamente diante de Deus como salva, transformada, justificada e glorificada. É a sua alma a primeira preocupação de Cristo. Por quê, pastor? Porque a alma, é na alma onde está a raiz de todos os males da face dessa terra. É na alma do homem. Chama-se pecado. Pecado. Este é o problema, que não pode ser tratado com meras políticas públicas. Você pode melhorar a educação tanto que você quiser melhorar a educação, pode dar tablets, pode dar os melhores livros, pode botar os professores PhDs dentro de uma sala de aula e lá estará jovens, adolescentes, homens pecadores que na primeira oportunidade farão o mal, pecarão, se inclinarão para o mal, porque são pecadores. E nenhuma instituição humana pode lidar com o homem no que diz respeito à sua salvação, à sua santificação, à sua justificação e à sua glorificação. Só Cristo e através da igreja.
Só Cristo. Eu acho interessante, meus irmãos, aqui Jesus explica o que eu estou exatamente dizendo. Abra sua Bíblia comigo rapidinho, por favor, em Lucas, capítulo número 24. Lucas 24, verso de número 45 a 47. Ele explica, ele deixa muito claro porque a sua primeira vinda não reflete uma ação política, meramente política, para dominar Roma, para dominar seja lá quem for, mas uma ação espiritual. Veja comigo o verso de número 45 a 47. Quando Jesus apareceu aos discípulos, aí fez o seguinte, veja. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Só uma pausa aí, só uma pausa. Por favor, olha aqui. Se Cristo não abriu o entendimento dos homens para eles compreenderem as Escrituras, eles não compreenderão. Eles podem até ter todas as regras de hermenêutica e de exegese na ponta da língua, mas se o Espírito Santo não abrir o entendimento deles para que eles compreendam as Escrituras, a mensagem central do Evangelho e o impacto que essa mensagem tem no coração do homem, do pecador, eles jamais chegarão a lugar algum. Então veja quem é que abre o entendimento das pessoas. Seguindo, verso 46. E disse-lhes, assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitado entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Veja qual o propósito: pregar arrependimento de remissão de pecados. O problema é com a alma do homem, é com a alma caída. Em Romanos capítulo 5, versículo 10, Paulo disse: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, Paulo de novo diz: nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Colossenses 1, verso 21 e 22, Paulo diz: e vocês que no passado eram estrangeiros e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua vida. É o que está escrito? Não. Mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Só mediante a morte de Cristo, o homem pode ser apresentado diante de Deus, inculpável, santo e irrepreensível. Veja, todos esses textos provam que a primeira vinda de Cristo teve por propósito tratar com o pior de todos os problemas do homem, o pecado. O pecado. Não era libertando Roma que ele ia libertar os homens do pecado. Era morrendo na cruz do Calvário. O pecado é o que mantém os homens como inimigos de Deus, rebeldes contra Deus, inimigos da verdade, do Evangelho, rebeldes aos mandamentos de Deus. Esta é a verdade que os homens, de um modo geral, não querem lidar com ela. Qual é, pastor? Que nós não gostamos de ser chamados de pecadores. Quer ofender alguém? Chame de pecador. Nós não gostamos, não aceitamos que somos maus por natureza. Não gostamos da realidade. Preferimos a fantasia de que somos bons desde o ventre das nossas mães. De que somos bons por natureza. Aliás, irmãos, é isso que o mundo ensina a seus habitantes. Que o homem é bom e que você precisa crer na evolução da humanidade. Que nós estamos caminhando para um tempo de perfeição nessa terra, que tudo vai melhorar, que tudo vai ficar bem, que não haverá mais preconceito, que não haverá mais racismo, que não haverá mais fome, que não haverá mais guerra, que não haverá absolutamente nada disso. É isso que o mundo ensina, mas o mundo ensina isso tirando Cristo
da jogada, tirando Cristo da mensagem, é tudo partindo do homem para o homem. E isso é um equívoco profundo. Esse mundo encantador, esse mundo utópico, é uma falácia, é um engano de Satanás. O mundo não será mais tolerante, o mundo não terão pessoas mais amáveis umas com as outras, os idosos não serão mais respeitados uns com os outros, as crianças não serão tão amadas, os adultos não serão tão amigáveis, o governo não cuidará de nós como se diz nessa utopia. Por quê? Por que não vai? Porque o homem, enquanto continuar pecador, não transformado pelo Evangelho, não temente ao nome de Cristo, ele continuará chafurdando na lama do seu pecado. Eu pergunto, irmãos, será mesmo que os homens estão melhorando? Se tornando mais amáveis à medida que os anos passam? Será mesmo? Há 2000 anos que Cristo veio e tudo que a gente percebe à nossa volta é que a vida, de um modo geral, continua indo de mal a pior. De mal a pior. Pegue os índices de criminalidade e você vai ver. Pegue os números de guerra e você vai ver. A vida neste mundo está indo de mal a pior. Temos mais tecnologia, é verdade. E ao mesmo tempo nós usamos essa tecnologia para matar uns aos outros em guerra. Para destruir outros. A verdade absoluta, meus irmãos, é que o pecado ele é o causador de todos os males que estão à nossa volta. Todos os males. O pecado está por trás de todos os males que acontecem nessa terra. Deus disse a Adão em Gênesis 3,17: maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. Existe um cientista já falecido, britânico, Stephen Hawking, que ele disse o seguinte: a religião é um conto de fadas para pessoas com medo do escuro. E um cristão chamado John Lennox respondeu dizendo o seguinte: o ateísmo, que Stephen Hawking era ateu. E John Lennox respondeu a Stephen Hawking dizendo o seguinte: o ateísmo é um conto de fada para pessoas com medo da luz. É exatamente assim que a humanidade vive. A humanidade vive com medo da luz, rejeitando a luz, menosprezando a verdade, rejeitando o Evangelho. Por quê, pastor? Porque o Evangelho mostra o quanto nós somos maus, perversos. Em João 3, 19 e 20, Jesus disse: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Stephen Hawking amou mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, porque para que as suas obras não sejam reprovadas. Deixe-me perguntar: por que aquele seu colega do trabalho, por que aquele seu vizinho, aquele seu parente, e comumente esses parentes é um cunhado ou uma cunhada, por que aquele professor da faculdade, por que aquele seu cônjuge descrente, por que aquele coleguinha da escola, aquele seu político de estimação, por que ele odeia tanto o Evangelho? Por quê? E eu respondo a vocês: porque eles praticam o mal, eles detestam a luz, porque a luz revela quem de fato eles são. As pessoas rejeitam o Evangelho e amam as trevas porque elas amam as fantasias desse mundo. As fantasias. Amam as ilusões que o mundo canta para elas. Amam as ilusões. Eu acho interessante, meus irmãos, esse texto aqui de Paulo em Romanos, capítulo número 1, por favor, se você puder vir comigo. Romanos, capítulo número 1, verso de número 18 e depois o verso de número 32. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, resume brilhantemente nesses dois versos
Os homens que têm medo da luz, os homens que rejeitam a verdade. Paulo diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Eles abafam a verdade, eles tentam afogar a verdade, eles pegam a verdade e tentam matar a verdade afogada. Quem aqui já teve a experiência de tentar afogar um gato? Não? Quem já tentou dar um banho num gato? Um banho? Já? Eu falei assim, afogar, porque meu irmão, quando criança, foi se confessar para fazer a primeira comunhão, e o padre perguntou, qual foi o seu pecado? Ele disse, eu afoguei um gato. E eu disse, ele é muito corajoso, porque o gato já não gosta de água, né? Você conseguia afogar um gato. Ainda bem que foi há muitos anos atrás, né? Senão ia ser um mimimi hoje danado na internet. Ah, o pastor mandou afogar o gato. Não. Pronto, eu vou ser mais específico. Você afundar uma bola. Você pega uma bola. Eu usei a expressão do gato, não porque gato não gosta de água. Mas pegue uma bola e tente manter a bola o tempo todo, ela cheia, manter a bola debaixo d'água. Ela fica o tempo todo querendo subir. Pronto, essa é a ideia que Paulo está dizendo aqui. Os homens pegam a verdade e ficam tentando suprimir a verdade. Porque a verdade é luz e a verdade revela a perversidade de seus corações. Mas mais que isso, olha o que Paulo diz no verso número 32. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Por isso, que aquele seu amigo do trabalho, quando soube que você é crente, mudou com você. Porque você não reflete a mesma vida. Você não espelha a mesma vida de pecado que ele espelha. Você não concorda, você não abraça, você não se aliancia a ele naquele estilo de vida pecaminoso. A tendência é ele desaprovar você. A tendência é ele aprovar quem peca junto com ele. É assim que funciona. A banda Pink Floyd tem uma música, Wish You Were Here. Eu queria que você estivesse aqui traduzido, que diz assim, olha o que diz no refrão dessa música da banda Pink Floyd. Abre aspas. Nós somos apenas duas almas perdidas, nadando num aquário. Ano após ano, correndo sobre o mesmo velho chão. O que nós encontramos? Os mesmos velhos medos. Fecha aspas. Aqui está a realidade dos homens deste mundo apartados de Deus. São almas perdidas, nadando dentro de um aquário, ano após ano, sem sentido na vida, sem saber por que estão aqui neste mundo, buscando prazer o tempo todo, se sentir vivos em bebidas, em drogas, em sexo, em esportes e tudo mais, tentando matar a fome com algodão doce. Tentando matar a fome com algodão doce, longe da verdade. Se tão somente, irmãos, os homens compreendessem o Evangelho, este mundo seria um lugar não perfeito, mas seria bem diferente. Se tão somente aceitassem a verdade sobre si mesmos, sobre a natureza caída que trazem em seus corações, se tão somente tivessem consciência disso, porque apenas pelo Evangelho de nosso Senhor é que o homem chega a esta compreensão. E quando ele compreende, então tudo começa a mudar. Tudo começa a mudar. Porque os critérios que regem a sua vida não são mais os critérios do seu coração caído, mas os critérios da palavra de Deus,
da vontade de Deus revelados nas Escrituras. Ou seja, quando o homem compreende o Evangelho, quando o homem abraça a verdade absoluta de Deus, quando o homem entende o Evangelho, ele abandona um estilo de vida que não condiz mais com a vontade de Deus. Então ele deixa de fazer negócios fraudulentos, ele compra fiado e paga, ele deixa de invejar o próximo, ele deixa de bater na esposa, ele deixa de resmungar contra o marido, ele deixa de desobedecer aos pais. Alguém que compreende o Evangelho e se converte de verdade passa a honrar os mais velhos, passa a honrar e respeitar as suas lideranças ministeriais, para de cobiçar o que é alheio, para de buscar prazer na bebida, nos vícios, em tudo que é ilícito neste mundo, porque ele compreendeu o Evangelho. O Evangelho transformou de dentro para fora. De dentro para fora. Começou por seu coração, levando-o a amar a Deus e a seu reino, a sua igreja e por conseguinte toda a criação de Deus. Por que eu não jogo papel no chão? Pelo menos na rua, assim, em termos de jogar fora do carro e jogar lixo na rua. Por que eu não faço isso? Porque como cristão eu entendo que esse mundo é criação de Deus e eu preciso cuidar da criação de Deus. Eu preciso cuidar. E quem me deu essa consciência? O Evangelho. O Evangelho. Então, o que é um cristão? Um cristão é alguém que encarou a verdade, que encarou a realidade. É alguém que compreendeu, que não teve medo de perguntar. Os discípulos tiveram medo de perguntar. Mas um cristão maduro é alguém que não teve medo de perguntar, ele quis entender, então ele viu que a verdade absoluta de Deus é que tudo começa com a morte do seu filho na cruz. É ali onde todas as nossas mazelas são reveladas, são expostas. É ali onde começa a cura, é ali onde começa a vida eterna. Meu amigo, não tenha medo da verdade. Não faça como os discípulos que ficaram com medo de encarar os fatos, de frustrar a sua fantasia. Encare a realidade. Encare a verdade. Olhe para este mundo. Amanhã, ligue nos programas policiais daqui da cidade e você vai ver a cara feia do mundo. A cara feia. Gente sendo assaltada, gente sendo morta. Todo tipo de maldade, de perversidade. Vamos olhar para esse mundo. A realidade é cruel. E o que ele diz sobre nós é que nós somos pecadores, carentes de um Salvador feito Jesus Cristo. Por isso que nós cantamos aqui. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Esta é a verdade absoluta de Deus. A cruz denuncia o meu pecado, diz que sou pecador miserável, mas ao mesmo tempo a cruz diz que ainda há esperança para pecadores feito eu e feito você. Tudo que precisamos fazer, irmãos, é crer no Filho de Deus e nos comprometer com Ele como nosso Senhor e Salvador. E assim viver certos, absolutamente certos, de que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem os anjos, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você quer andar com Cristo? Primeiro, abandone seus pecados. Deixe para trás. Segundo, aceite o sacrifício de Cristo na cruz. Aceite o que Ele fez. Receba o presente de Deus e não jogue na lata do lixo. Terceiro, ame de todo o seu coração a verdade do Evangelho como absoluta, como perfeita, para nos manter vivendo em plena luz. Vamos ficar de pé. Bendito Deus, graças te damos por tua palavra, Senhor.
e te agradecemos porque sabemos que ela é fiel, que ela é, ó Deus, como uma espada de dois gumes. Ela vai profundamente